Quem de nós nunca se frustrou com um projeto Agora Vai? O projeto Agora Vai é aquele que a gente decide, não, agora vai. Agora eu comprei um tênis em 18 parcelas, que é aquele tênis que vai me impulsionar a fazer caminhada e chova ou faça sol todos os dias, eu vou fazer caminhada e já traça lá um roteiro que vai quase toda a cidade, né? E no segundo ou terceiro dia já desiste. Por quê? Jesus, nessa passagem de hoje, ele vai nos dizer, né, a como não se frustrar nesse projeto Agora Vai. Ele tem um projeto muito maior para a nossa vida, né? E vai nos dar as ferramentas também para que esse projeto vá até o fim, né? Vamos acompanhar no livro de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 e seguinte. Se alguém vem a mim e não me segue, perdão, se alguém vem a mim e não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários a fim de ver se tem como acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces, não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: esse homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm contra eles, que são 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores de paz para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui está o segredo de tudo, é renunciar a tudo. Renunciar a tudo não significa abandonar tudo, né? Nós vemos que os apóstolos, alguns discípulos, abandonaram tudo para seguir Jesus. Não, nós temos que renunciar a tudo. O que é esse renunciar a tudo? É colocar as coisas de Deus acima, né, das coisas desse mundo. É renunciar, que Jesus vai falar de renunciar o pai ou a mãe. Numa outra passagem vai dizer assim, no outro evangelho vai dizer, quem não odiar a sua mãe e o seu pai por causa de mim. Né? Quer dizer, amar tanto Jesus que coloca em segundo plano a própria família. Mas veja, o próprio Jesus colocou em segundo plano a sua mãe, né, quando eles foram lá procurá-lo, quando ele estava lá no meio da pregação, que disseram, a tua mãe e teus irmãos estão aí, teus parentes estão aí. Ele falou, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Existe uma hierarquia no nosso amor, que nós temos que ter essa hierarquia, né? Nós temos que amar a Deus em detrimento da nossa alma. Isso seria até odiar a nossa alma, né? São Gregório vai dizer que a cruz, o nome, né, a etimologia da palavra cruz, ela vem de cruciatus, que significa tortura, né? E nós podemos carregar nossa cruz, nossa tortura, por duas maneiras. Primeiro, abstinência, né? Na abstinência nós atormentamos a carne. Ou por compaixão ao próximo, como tomamos nosso próximo, a dor dele, a necessidade dele, né? E tudo que nós fizermos tem que ser calculado. Isso que Jesus fala aqui na palavra é assim, quando a gente vê um edifício, uma torre, qualquer coisa que se começa e não se termina, é lógico que a gente vai dizer, olha lá, o Bocó começou, mas não consegue terminar. É muito comum a gente ver pessoas recém-convertidas quando sai de um retiro e sai com aquele fogo e agora vai, e nas primeiras dificuldades já cai. Por quê? Porque não sentou, não planejou para construir isso. E construir a torre significa colocar, né, o nosso intelecto sempre vigiando para os ataques do inimigo. Esse inimigo é o demônio, esse inimigo é o pecado, né? Nós lemos no livro, na carta de São Paulo aos Efésios, né, que nosso inimigo são os espíritos malignos que andam ao redor de nós, né, pelos ares, e também é a nossa carne. Então nós temos inimigos duplos. O demônio tem 20.000 e nós temos 10.000 a nosso favor, né? É por isso que nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos. E aqui Jesus vai dizer que por nós mesmos nós não podemos construir essa torre, não.
Nós não podemos construir essa torre. É preciso se colocar na presença de Deus, renunciando a tudo. Porque nós, muitas vezes, por soberba, nós queremos criar uma vida espiritual que de espiritual não tem nada. É só aparência. Por isso é necessário renunciar às coisas desse mundo. O que significa renunciar às coisas desse mundo? Significa colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Significa que se na minha família eu estou vendo coisas erradas na minha família, eu tenho sim a obrigação de falar: isso está errado, isso desagrada a Deus, isso não pode continuar, porque você está em pecado dessa maneira e você vai quebrar a cara na hora da aprovação. E aqui é importante, essa aprovação aqui, que a palavra diz que o rei vem estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se pode com 10.000 enfrentar 20.000. E aqui, no versículo 32, vai dizer assim: de outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores de paz para tratar da paz. O que é essa paz? Essa paz é quando vem a tentação, então fala: vou pecar mesmo, não tem jeito, eles são o dobro do que os meus. Não, Jesus aqui está falando, né? E vai nos explicar, São Cirilo de Jerusalém, que é necessário que nós, sim, enviemos, né, esse embaixador para Deus, que é o verdadeiro rei, que são as nossas lágrimas dizendo: Senhor, eu sozinho não consigo, por favor, socorrei-me nessa hora, para que eu não caia nessa tentação, para que eu não peque. E aí sim, já renunciando às coisas do mundo, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, certamente seremos vitoriosos. Deus te abençoe. Vigiemos.